Hoje eu quero falar com você, meu irmão e irmã, lá no texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, verso 41 ao 48. Amém. Evangelho de Lucas é o terceiro evangelho do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 19, verso 41. Diz assim a palavra de Deus: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão cerco e te arrastarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós as transformastes em covil de salteadores. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Peça para Deus falar ao teu coração esta noite. Peça para Deus realmente usar a minha vida para trazer a mensagem que Ele tem ao teu coração. Peça para Deus não permitir que as minhas imperfeições atrapalhem a mensagem que Ele tem para você de chegar até o teu coração esta noite. Peça para Deus para que a dureza do teu coração não te atrapalhe de receber a mensagem que Ele tem para você esta noite. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos reúne aqui neste tempo e espaço agora, Igreja Metodista na Paulista. Senhor, obrigado porque cada irmão e cada irmã veio aqui não apenas para assistir um culto, mas para prestar um culto a Ti. Senhor, e quando prestamos um culto a Ti, Senhor, este é um momento de encontro contigo. Um culto é um momento de encontro de Deus com o seu povo e do povo de Deus com Deus. Senhor, e por isso nós estamos aqui neste encontro contigo, e neste encontro nós já adoramos, nós já louvamos, nós já cantamos, já oramos, levantamos nossas mãos, nos quebrantamos, nos arrependemos, e neste momento, Pai, nós queremos nos calar a nossa alma, sossegar toda a ansiedade pela semana que se inicia. Queremos aquietar o nosso coração e aquietar a nossa alma para ouvir o Senhor falando conosco. Pai, fala conosco, Senhor, que eu seja um canal livre e desimpedido para que a Tua palavra flua dos céus para o coração da Tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, me diga uma coisa: você já sentiu que perdeu uma grande oportunidade na tua vida? Já teve algum momento da sua vida que depois que passou você fala: puxa, que oportunidade que eu perdi? Já teve alguma situação assim? Alguma oportunidade de emprego talvez que você teve, uma proposta e você ficou com medo de aceitar, e depois o tempo passou e você fala: puxa, eu deveria ter aceitado. Ou uma oportunidade de permanecer e você acabou mudando e você fala: puxa, se eu tivesse ficado lá teria sido melhor. Ou alguma oportunidade que você perdeu por falta de qualificação, por falta de capacitação. Tem um autor, o John Maxwell, ele fala muito sobre liderança, e ele fala assim: quando a oportunidade chega, é tarde demais para se preparar para ela. Ou seja, você precisa estar preparado para quando a oportunidade chegar, você pegar a oportunidade. Se você está querendo ser uma boa esposa, ou ter um bom marido, ou ter uma boa esposa, você precisa estar preparado para quando a oportunidade chegar, você não desperdiçar essa oportunidade. Você conhece pessoas que desprezaram bons partidos e depois ficaram: puxa vida, que decepção, que se eu tivesse aceitado, se eu tivesse pedido ali namoro, ai, que dor no meu coração, que oportunidade que eu perdi. Ou pessoas que começaram a namorar e se casaram, mas a sua mente não estava preparada, o seu coração não estava preparado para dividir uma vida com outra pessoa.
pessoa e por isso perderam uma grande oportunidade de serem felizes, de ser feliz e de fazer o outro feliz. E a oportunidade passou e acabou ferindo a outra pessoa, porque não estava preparado para relacionamentos. Meu irmão, minha irmã, o texto que nós estamos vendo, ele fala de um tempo que Jesus, ao olhar para Jerusalém, ele se entristece e ele chora. O texto começa dizendo, quando ele ia chegando, ele viu Jerusalém, ele viu a cidade, e diz que ele fez o que? Ele sorriu? Hã? Tem alguém aí, gente? O que Jesus fez quando viu a cidade? Amém. Jesus chorou. Meu irmão e minha irmã, a cidade de Jerusalém, a cidade santa, a cidade escolhida por Deus, onde Deus colocou o templo e onde Deus disse: essa é a minha casa, onde Davi levantou o templo, levantou o palácio, a cidade de Davi, Jerusalém. E de repente Jesus olha para ele e chora. Jerusalém significa ensino de paz. E quando Jesus olha para Jerusalém, ele chora, porque ele diz assim: se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido para ter paz, mas isso está oculto aos teus olhos. O teu nome é ensino de paz, mas não tem paz dentro dos teus muros, Jerusalém. E Jesus chora ao ver a realidade daquela cidade. E Jesus, que é chamado na Bíblia como o príncipe da paz, ele está indo para a cidade que é o ensino da paz. Então o príncipe da paz chegando na cidade que ensina a paz, imagine isso. Mas quando ele chega lá, diz o texto que nós lemos que os religiosos da época, os principais sacerdotes, os escribas e os principais, os maiorais do povo, queriam fazer o que com Jesus? Eliminá-lo, diz o texto na minha Bíblia. Meu irmão, pensa como que uma cidade escolhida por Deus passa a ser perseguidora do próprio Deus. E então é interessante, especialmente o verso 44 que nós lemos, o finalzinho dele, Jesus diz assim: porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. E é sobre isso que eu quero falar com você, o tempo da visitação de Deus. Meu irmão, minha irmã, o ano zero, que foi marcado pelo nascimento de Jesus. Aqui no caso, mais ou menos no ano 33, que foi o ano da morte de Jesus. Foi um tempo marcado pela visitação de Deus na terra. E o povo de Jerusalém, os principais sacerdotes, os escribas, os principais líderes do povo, não reconheceram o tempo da visitação de Deus. E quando nós pensamos quem era o sacerdote da época de Jesus, você sabe quem era o sacerdote? O sacerdote era justamente o camarada que representava Deus para o povo e representava o povo diante de Deus. E se os principais sacerdotes que representavam Deus para o povo e o povo para Deus queriam matar o Filho de Deus, como é que você vai falar o que desse povo? Falar o que dessa religiosidade? Onde os principais religiosos, as pessoas que deveriam representar Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus, queriam matar o Filho de Deus, porque não reconheceram o tempo da visitação de Deus. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Tem a ver porque também nós, se não tomarmos cuidado, nós perdemos grandes oportunidades de reconhecermos a visitação de Deus na nossa vida. Esse versículo 44, em outras versões, a nova versão, essa que eu li foi a Almeida Revista Atualizada, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. A nova versão internacional diz assim: porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Ou a nova tradução na linguagem de hoje diz: porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Essa visitação de Deus não é que Deus está passando para tomar um chazinho com você. Não é que Jesus está passando para fazer uma visitinha na tua casa. É o tempo da salvação de Deus na tua vida.
É um tempo onde realmente a nossa vida é impactada pela presença de Deus, onde os céus se abrem, onde o eterno invade a nossa vida terrena, onde o sobrenatural invade o natural, onde a gente começa a ver coisas do outro mundo acontecendo nas nossas vidas, e nós precisamos estar atentos para isso, porque é o tempo da visitação de Deus, é o tempo da salvação de Deus a nós, que aquele povo desprezou e não reconheceu isso. Olha só o que Jesus fala de Jerusalém em Lucas 13, 34. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha ajuda os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não quisestes. Eu nunca fui da roça, mas o pessoal que é da roça diz que fica um monte de pintinho assim perto da galinha, e quando ela vê um perigo, ela dá um grito lá, ela abre as asas, os pintinhos vêm, esconde tudo debaixo da asa dela, e ela esconde os pintinhos debaixo da asa. E Jesus vem dizendo aqui, falando isso para o povo de Jerusalém, para o povo de Israel, e fala: quantas vezes eu não quis fazer isso com vocês? Mas Jerusalém, você que era para ser a cidade santa, você que era para ser a cidade do ensino da paz, você mata os profetas, você apedreja aqueles que Deus envia. Meus irmãos e minhas irmãs, pensa Jesus tendo que reconhecer isso de uma cidade. Que coisa terrível! A cidade da onde era para emanar salvação, de onde era para emanar vida. Deixa eu te perguntar, meu irmão, minha irmã, se Jesus olhar para a tua vida hoje, Ele vai sorrir ou vai chorar? Será que seria Jesus olhando para a igreja natalista hoje? Será que lá dos céus, será que Ele está sorrindo e falando: povo fiel, servos bons e fiéis, filhos amados que estão cumprindo o meu chamado? Ou será que Jesus, quando olha lá de cima, Ele chora? Quando Jesus olha para a tua vida, para a tua família, será que Ele sorri e Ele pensa: muito bem, é isso que eu planejei para você? Você está reconhecendo o tempo da minha visitação, você está entendendo o tempo da minha salvação, e você está entregando a tua vida neste tempo? Muito bem. Ou será que quando Jesus olha para a tua família, Ele chora, porque Ele fala: não era nada disso que eu planejei para você, não era essa brigaiada, não era essa mentira, não eram essas máscaras que eu planejei para você viver? Mas você, ao invés de acolher o ensino da paz, você, ao invés de acolher a minha palavra, você está matando os profetas. Meu irmão, minha irmã, isso tocou profundamente no meu coração essa semana. Eu quero compartilhar com você, para não apanhar sozinho de Deus, tá bom? A gente apanha junto, né? Até, amém, irmão? Ficou tenso aí. Vou dar um sorriso para quem está até lá. Glória a Deus. Para a gente não apanhar sozinho, eu penso que os religiosos da época de Jesus, eles não reconheceram a visitação de Deus em seu tempo. Primeiramente porque eles não se atentaram para as promessas, eles não viam com clareza o passado. É interessante porque eles eram estudiosos das Escrituras, extremamente estudiosos da Bíblia. Um jovem judeu de 12 anos, ele já tinha decorado a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Você está com a Bíblia aberta aí? Pega aí os 5 primeiros livros dela: Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, Levítico, Deuteronômio. Pega aí, veja o tamanhozinho deles. Um jovem de 12 anos, um adolescente, já tinha decorado letra por letra da palavra de Deus. Eles eram rigorosos em conhecer a palavra. Eles eram rigorosos em saber as Escrituras, em dominar as Escrituras. Mas o que aconteceu? Eles perderam a sensibilidade de interpretar as promessas à maneira de Deus, porque eles se viam como donos da promessa, quando na verdade nós somos instrumentos da promessa, para que a promessa se cumpra em nós e através de nós. Por que eu digo isso? Eles sabiam que em toda a Bíblia estavam tendo muitas profecias sobre Jesus, sobre o Messias, sobre o Cristo que viria. Mas quando Jesus vem, eles perdem o tempo da visitação de Deus.
Porque eles perderam essa sensibilidade. Eles conheciam a promessa do Messias, mas o seu coração estava endurecido pela arrogância, pelo orgulho, pela frieza espiritual. Eles achavam que eles já sabiam tudo. E eles achavam que Deus, quando viesse se manifestar, tinha que se manifestar do jeito que eles achavam que tinha que ser. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos olhar para o passado e ver o que Deus fez na nossa vida no passado. E não desprezar, mas olhar o nosso passado da maneira de Deus. Tem gente muito mal resolvida com o seu passado até hoje. Tem gente que quando tem uma oportunidade na vida, ele olha para trás e fala: lá atrás o meu pai falou que eu não seria capaz. Lá atrás a minha mãe falou que eu nunca ia dar em nada, então é por isso que eu não vou conseguir também. Eles olham para o passado, essas pessoas, e ainda estão presas, vivem do passado. Feridas que fizeram no passado, e estão chorando e amarguradas até hoje. Meu irmão, minha irmã, a tua vida te trouxe aqui hoje, do jeito que você está, e você precisa olhar para trás e começar a ver Deus em cada detalhe da tua vida. Mas pastor, eu sofri tanto no meu passado. Meu irmão, minha irmã, o teu sofrimento no passado pode ter sido por causa do pecado de alguém. Talvez o teu pai bebia demais, se embriagava, e por conta do pecado dele, ele chegava em casa e batia em todo mundo, e feriu todo mundo, e quebrou a tua casa. E talvez pelo pecado que entrou na tua família por alguém, você sofreu. Ou talvez as tuas marcas do passado são por causa das suas más decisões, são por conta de decisões que você não consultou a Deus, ou que você foi fazendo o que estava na tua cabeça, e hoje você está cheio de feridas. Mas o que te trouxe até aqui foi essa tua história, e você precisa reconhecer: eu sou essa minha história de vida, mas isso passou, e Deus me trouxe até aqui, e Deus é poderoso para usar essa minha trajetória de vida para me abençoar hoje. Tudo que eu sofri, você pode escolher, meu irmão, se vai ser uma ferida aberta na tua alma, ou se vai ser uma promessa de Deus que vai te impulsionar, vai ser um testemunho de vida, vai ser um testemunho de vitória que você vai ter para contar para outras pessoas. Os judeus da época de Jesus, eles desprezaram o passado, desprezaram a promessa. Eles desprezaram o que Deus poderia fazer desde tudo que Ele já tinha feito no passado. Meu irmão, tanto que você sofreu no passado, veja o quanto Deus foi bom com você. Hoje nós vínhamos no carro conversando, eu peguei a Graça e a Renata estavam conversando, né? E contando das lutas com os filhos, com o filho, né? Com o João Marcos, o quanto sofreram, o quanto lutaram ainda desde bebezinho, passou por várias cirurgias no intestino. O João Marcos, filho do nosso irmão João e da Gracinha. E ela falou: olha, hoje quando eu olho para trás, eu penso: meu Deus, como que eu sobrevivi? Como é que eu tive força para passar por tudo aquilo? E a gente fala o tempo todo: foi Deus. O tempo todo isso se mostra um testemunho de que Deus foi fiel. Deus nos sustentou e nos trouxe até aqui. Olhe para o teu passado como promessa de Deus, como instrumento que Deus usou para te trazer até aqui, para moldar a tua vida, para moldar o teu caráter. Através da tua história de vida, das tuas lutas, dos teus tombos na vida, você pode alcançar pessoas que talvez eu não vá conseguir alcançar. E com a minha trajetória e história de vida, eu vou alcançar pessoas e abençoar pessoas que talvez você não vá conseguir. Meu irmão, minha irmã, não despreze o passado, valorize a tua história e perceba como Deus te trouxe até aqui. Fala comigo assim: nunca foi sorte. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Glória a Deus. O tempo todo era Deus cuidando de você. Segunda coisa, eles não se atentaram para o que Deus fazia no presente. Eles desprezaram as promessas do passado, não viram o passado com o olhar de Deus, mas eles também desprezaram o que Jesus estava fazendo hoje, no seu tempo presente. E é interessante essa imagem, porque tem um camarada guiando todos eles, né? Imagina se o último aqui souber que está todo mundo vendado. Eu acho que eu estaria um pouco mais preocupado do que aquela pessoa está. E é interessante porque Jesus vira para os religiosos da época e fala assim: vocês são cegos, guiando outros cegos. Vocês não estão conseguindo perceber o que Deus está fazendo. Vocês não estão conseguindo ver Deus na minha vida. Jesus falando para os religiosos.
religiosos daquela época. Pela arrogância de acharem que Deus só poderia fazer aquilo que eles achavam que Deus poderia fazer. Entendeu? Vamos ler devagar para você entender? Eles achavam que Deus só podia fazer aquilo que eles achavam que Deus podia fazer. Entende? Quando você vira e fala assim: Deus, faz isso na minha vida, mas tem que ser desse jeitinho, Deus. Se não for assim, não é Deus. Por essa arrogância, pensaram que poderiam encaixotar Deus e limitar a sua ação. Você já tentou encaixotar Deus dentro dos teus planos, dos teus sonhos, dos teus sentimentos? Não, isso não é de Deus não, porque está estranho esse movimento. Não, eu acho que Deus não faria isso. Olha o pensamento do povo da época. João 1,46, eles dizem assim: de Nazaré pode surgir alguma coisa boa. Um discípulo de Jesus chega, vai ter um encontro com Jesus, ele vai chamar o seu amigo Natanael, que depois se tornou um discípulo. Mas quando vai perguntar para ele: quem tem o mestre? Eu encontrei o Messias. Da onde que ele vem? De Nazaré. De Nazaré vem alguma coisa boa? Pense a arrogância desse povo. Não, de Nazaré não vem nada de bom. Meu irmão, minha irmã, não tente encaixotar Deus, até porque não dá. Quando você fechar a tua caixinha, quando você abrir de novo para espiar, ele já não está lá mais. Quando a gente fecha um templo e fala: essa Deus habita aqui, Deus só age neste lugar. Quando a gente olhar para o lado, cadê Deus? Meu irmão, Jesus diz em João 3,8: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Deus é Espírito, Ele sopra onde Ele quer, do jeito que Ele quer. Então abre o teu coração, meu irmão, e tenta perceber as ações de Deus na tua vida hoje. Porque da mesma forma como eu comecei perguntando se você tinha perdido alguma oportunidade na tua vida, que depois você se arrependeu, Deus está fazendo hoje. Deus está agindo hoje. Deus está trabalhando hoje na tua vida, na tua família. Deus quer te usar hoje. Deus quer transformar a tua vida hoje, meu irmão. Deus quer revolucionar a tua vida e impactar a nossa geração através da tua vida. Mas é hoje. Não é daqui a 70 anos, meu irmão. Daqui a 70 anos talvez você não esteja mais vivo. Talvez eu esteja com 101 anos, se Deus permitir. Mas não vou ter muita força para revolucionar a minha geração. Meu irmão, minha irmã, eu decidi dar os melhores anos da minha vida para Deus. Eu decidi dar os melhores anos da minha força para Deus, porque eu entendi que Deus está fazendo hoje. Nós aprendemos com o passado e somos gratos pelo que Deus fez e por como Deus nos trouxe até aqui. Mas eu pergunto para você hoje: como Deus deseja te usar hoje? Como Deus está te visitando hoje? Tem hora que eu tenho dúvidas que se fosse no nosso tempo, se Jesus chegasse também no nosso tempo, se a gente não seria aqueles religiosos daquela época. E esse Jesus aí veio de Nazaré? Sei não, hein? Diz que cura os outros cuspindo no chão, passando cuspe no olho do povo. Que heresia, misericórdia. Não é verdade? Está na Bíblia isso, meu irmão. Jesus curou um cego, cuspiu no chão, passou cuspe na cara do homem e ficou curado. Diz que vai destruir a igreja aí, a maior igreja que a gente vai destruir, vai reconstruir em 3 dias. Esse cara é louco. Tem hora que eu fico pensando que se nós estivéssemos no tempo de Jesus, será que nós reconheceríamos a presença de Jesus e reconheceríamos o tempo da visitação de Deus? Fique atento aos sinais. Fique atento aos pequenos sinais do que Deus está fazendo na tua vida. Fique atento aos pequenos chamados que Deus faz na tua vida, ao seu redor. Mudanças que talvez Deus está operando na tua vida. Mudanças de rota, replanejamento, mudança de direção, que talvez você fale: não, Deus, mas eu planejei a minha vida para 10 anos, eu planejei a minha vida para ser isso, e de repente vem algo que muda tudo, e você fala assim: não, Deus, será que é de Deus isso?
E é claro que você precisa orar e você precisa colocar diante de Deus, mas reconheça o tempo da visitação de Deus. Fique atento ao que Deus quer fazer na tua vida. Tem um homem muito sábio da época de Jesus, chamado Gamaliel. Assim que Jesus morreu, ressuscitou, os apóstolos, depois de Pentecostes, eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles ficaram cheios de ousadia, e eles saíram pregando a palavra de Deus para todo lado. Aqueles que se envergonhavam um pouco do Evangelho, perderam todo o medo, toda a vergonha, toda a timidez, e começaram a pregar abertamente para as pessoas em Jerusalém, onde Jesus tinha sido perseguido e morto. E aí chega um tempo que esses mesmos camaradas abençoados aqui, sacerdotes, prendem todos os discípulos de Jesus e mandam eles ficarem presos. E Deus dá um rebuliço lá na prisão, liberta todos eles. E eles vão por eles mesmos e vão até os sacerdotes. E quando o sacerdote fala, olha, todo mundo fugiu lá, abriu as cadeias, todo mundo sumiu. E eles falam, e agora? Onde é que eles estão? De repente chegam os apóstolos lá. Então, Deus mandou a gente vir falar com você. E aí o sacerdote fica irado e fica bravo, querendo punir todo mundo. E aí levanta um homem muito sábio, chamado Gamaliel. E Gamaliel dá um conselho para os outros sacerdotes ali. E ele fala, tira esse povo dali um pouquinho, tira eles um pouco da sala. E quando eles saem, Gamaliel fala assim, Atos 5, 38 e 39. Agora vos digo, vou dar um conselho para vocês. Deixe esses homens embora. Deixe eles embora, porque se este conselho, esta obra é de homens, vai acabar. Se isso tudo que eles estão falando vem da cabeça deles, vai acabar logo, deixa isso passar, isso vai perecer. Você não lembra que esses dias se levantou um profeta aí, levantou 400 atrás dele, depois ele morreu, todo mundo, pronto, esfriou, acabou, nem ouviu falar mais dele, depois levantou aquele outro fulano de tal, acabou. Esse aí vai ser a mesma coisa, deixa esses homens embora, vocês estão perdendo tempo também com coisa que não vale tanto. E o sacerdote, tá bom, vamos mandar embora, vamos dar uma coça neles, dar uma chicotada nele aí, manda eles embora. E os discípulos ainda saem felizes, porque foram dignos de sofrer em nome de Deus, de Jesus. Mas, amados irmãos, o Gamaliel fala algo tremendo. Se esse conselho, essa obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Será que você não está lutando contra Deus, meu irmão, naquilo que Deus quer fazer na tua vida? Deus tem um chamado na tua vida, para você se aprofundar mais, para você ser mais usado por Ele, para você ser mais usado por Ele. Quem sabe Deus não está te chamando para você liderar uma célula. Quem sabe Deus não está te chamando para você abrir tua casa, para receber uma célula na tua casa. Quem sabe Deus não está te chamando para você ganhar as pessoas no seu trabalho, fazer discípulos no seu trabalho. Quem sabe Deus está te chamando para ser uma testemunha mais intensa do que Deus tem feito na tua vida. E você fica aí fazendo, não sei, será? Ao invés de reconhecer o que Deus está fazendo, você fica vendo erros, ou dificuldades, ou com medo que pode dar errado. Meu irmão, não despreze o chamado de Deus na tua vida. Esteja atento ao que Deus faz hoje e se deixe ser usado por Ele. 1 Pedro 3,15 diz assim: esteja sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Esteja preparado para o que Deus quer fazer na tua vida hoje. Esteja sempre preparado quando Deus quiser te usar para abençoar outras pessoas hoje. John Wesley dizia algo muito interessante: todo metodista tem que estar pronto para duas coisas, para morrer e para pregar. Você está pronto para pregar hoje, meu irmão? E para morrer? Ixi, meu irmão, e é verdade. Se eu vivo é para testemunhar a Cristo. Eu prego não apenas com palavras, mas com as minhas atitudes, com o meu testemunho de vida. E se eu morro para a glória de Deus também. Eu vou me encontrar com o Pai. Precisamos estar prontos para pregar e para morrer. O que Deus está fazendo hoje? Espero que Deus te use muito essa semana pregando, amém? Esteja preparado para pregar. Finalmente, terceiro ponto: por que aquele povo não reconheceu a visitação de Deus? É porque eles não planejaram o futuro, eles não viviam de modo sustentável. Precisamos plantar hoje uma intimidade com Deus, que nos dará frutos eternos. Olhamos no passado para viver intensamente o presente e construir uma edificação que sustente o nosso futuro em Deus.
Os fariseus, os judeus da época de Jesus, os religiosos da época de Jesus, eles olhavam para o passado, mas como eu falei, tentando encaixotar Deus. E eles esperando que viesse o Messias, e esse Messias que nunca havia, e até hoje eles estão esperando vir o Messias deles, o Cristo deles. E eles se esqueceram de fato viver um futuro na presença de Deus. Eles falaram, vamos esperar o Messias, quando vier, aí ele vai liderar a gente no que a gente tem que fazer. Meu irmão e minha irmã, a tua vida é construída hoje. O teu futuro é construído hoje. Pensa comigo aí, vamos pensar um pouquinho, uma visão bem pessimista. Pensa no teu futuro sem Deus. Pensa o quão terrível seria daqui a 20 ou 30 anos os teus relacionamentos sem Deus. O teu trabalho sem Deus, a tua família sem Deus. Sem os valores de Cristo guiando as decisões, sem o amor de Deus preenchendo o teu vazio existencial. Agora imagine uma eternidade longe de Deus. Olha, meu irmão e minha irmã, a Bíblia diz que o inferno é um lugar de eterno tormento, porque é uma eternidade longe de Deus. É o extremo da ausência de Deus, é o inferno. Então, meu irmão e minha irmã, se você viu quão triste, quão cinza é a tua vida sem Deus, você precisa plantar hoje, começar um relacionamento com Deus hoje. Se você quiser que os teus filhos tenham um relacionamento com Deus, você precisa estar enraizado em Deus hoje. Infelizmente, quantas pessoas têm uma vida com Deus, são salvas em Jesus, vivem com Deus, experimentam a presença de Deus, mas no futuro não conseguem sustentar isso, não conseguem experimentar para frente o que Deus está fazendo, não conseguem ver a longo prazo o que Deus está fazendo, talvez não conseguem passar para as próximas gerações o que Deus está fazendo. Meu irmão e irmã, uma das minhas orações diante do Miguel, que é o meu filho, de 3 anos, é essa: Senhor, que eu possa passar por Miguel, que ele seja um homem apaixonado por Jesus, que ele seja um homem enraizado no amor de Deus, que ele tenha experiências com Deus desde já. Por isso que quando o Miguel fica doente, antes de dar o remédio, ele fala: primeiro a gente vai orar, meu filho. Quando a gente está doente lá em casa, fala: vamos orar para o Papai do Céu curar. Ele ora para cura. E ele já tem experimentado Deus curando. Ele fala: Papai do Céu já curou, papai. Meu irmão e minha irmã, porque nós precisamos entender que plantar hoje é o que nós precisamos colher no futuro. A sociedade, o mundo já está tirando valores cristãos. E não apenas aqui eu estou falando de religiosidade fria, mas o mundo já está tirando valores de Cristo, valores do amor de Deus, valores que sustentaram toda a nossa sociedade, que construíram países, construíram civilizações. O mundo simplesmente hoje está falando: isso daí não serve para mais nada. Questão de família? Não precisa, família não serve mais para nada. Não, você pode escolher, a criança pode escolher se vai querer ser menino ou menina, e é assim mesmo. Meu irmão, isso hoje pode parecer muito libertador, muito bonito. Vamos ver daqui a 10, 20, 30 anos como estará a nossa sociedade sem valores e princípios de Deus na nossa vida. Na tua vida, meu irmão, se tua família não for edificada em Cristo hoje, será muito mais difícil ela viver as promessas de Deus daqui a 10 anos. Se você ainda não começou a plantar o amor de Deus na tua família, meu irmão, você já está muito atrasado. Você já perdeu muito tempo. Mas ainda há tempo. Se você ainda não está vivendo o melhor de Deus na tua vida, você já está perdendo muito tempo, meu irmão. Mas ainda há tempo. Meu irmão, minha irmã, Jeremias 29, 11 a 13, o Senhor diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Meu irmão, minha irmã, não podemos perder o time da visitação de Deus sobre as nossas vidas. Deus está fazendo hoje.
Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã. Ministério de Louvor, vamos cantar aquela canção bonita que vocês cantaram hoje aí. Leva-me mais fundo, no lugar secreto. Talvez vai ser um lugar onde somente você e Deus vai estar. Onde você vai poder buscar o Senhor de todo o vosso coração. Você até está experimentando um pouco do que Deus pode fazer na tua vida. Mas você tem reconhecido o tempo da visitação de Deus. E talvez você já passou algum tempo na igreja e lá atrás você pensou em algo assim: puxa, eu perdi o tempo da visitação na minha casa, na minha família, na minha vida. Eu me lembro, foi há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, nós estávamos vivendo um grande avivamento e eu perdi o bonde. As pessoas estavam sendo tocadas por Deus, as pessoas estavam recebendo dons espirituais, Deus estava tendo um grande despertamento na igreja da Paulista e eu perdi o tempo. Mas meu irmão, eu quero te dizer que Deus está fazendo de novo. Deus está fazendo hoje, 2019, é o tempo da visitação de Deus nesta igreja, e pode ser na tua vida. O mês de fevereiro está encerrando, hoje é o último domingo de fevereiro, e este é o tempo da visitação e da salvação de Deus na tua vida. Receba o que Deus está fazendo, meu irmão. Fique de pé comigo. Nós vamos cantar essa canção. As luzes vão ser apagadas para que você tenha o teu tempo com Deus, este lugar secreto. Que você não se preocupe muito agora com quem está do teu lado, se tem alguém te vendo. Se Deus tocou no teu coração, meu irmão, e você quisesse derramar em lágrimas, se Deus trouxe à tua memória algo do teu passado, se Deus trouxe à tua memória algo que Ele está fazendo e que você está perdendo tempo, se você está vendo o movimento que Deus está fazendo nessa igreja, mas você só sabe reclamar, meu irmão, você só sabe das coisas negativas, ao invés de mergulhar no que Deus está fazendo, você está vendo que podia ser melhor, meu irmão, mas enquanto isso Deus está fazendo, e você está lá de fora deste rio que está fluindo dessa igreja. Enquanto nós vamos cantar, eu quero te convidar a vir até o altar do Senhor. Você que neste tempo reconhece, este é o tempo da visitação de Deus em minha vida. Este é o tempo da salvação de Deus na minha vida. Você que está perdendo tempo com prazeres deste mundo, meu irmão, deixa eu te falar, isso vai passar muito rápido. Cuidado para quando passar a tua vida não tiver passado junto e você pensar: que tempo eu perdi. Eu quero orar por você. Você que deseja receber uma oração, eu te convido a vir até o altar do Senhor e rasgar o teu coração.